Olá, eu me chamo Nathan de Souza Doyle. Vou apresentar um trabalho sobre o padrão de projeto State da disciplina de Fundamento de Desenvolvimento de Sistemas Computacionais, ministrado pelo professor Orozco. Olá, meu nome é Nathan de Souza Doyle. Vou apresentar o trabalho sobre o padrão de projeto State, que é da disciplina de Fundamento de Desenvolvimento de Sistemas Computacionais. E uma das frases do padrão Project State é que ele permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. Essa é a nossa introdução, vai ser a nossa agenda, então a gente vai verificar um pouco sobre a modificação e o problema que ele tenta resolver, a definição e intenção desse padrão, a estrutura dele. Vamos fazer um exemplo prático em Java, estudar sobre a relação do state e os princípios solid. Vamos ver as vantagens e desvantagens, casos de usos reais, um exercício de fixação e considerações finais. Aqui o objetivo então do meu trabalho seria compreender o problema que o padrão state resolve, identificar os elementos que compõem o padrão, analisar sua aplicação prática em Java, relacionar o padrão com os princípios SOLID, reconhecer os cenários reais que se pode aplicar o padrão state. Então, o problema que o State tenta resolver, para ficar mais fácil de entender, vamos usar um exemplo de que a gente vai estar desenvolvendo um jogo. Nele vai ter uma classe personagem com alguns atributos, como nome, força, local que ele está, e algumas funções, bater, pegar, soltar, abrir, nadar, voar e andar. Cada ação que o personagem tem vai depender de um elemento, tá? Por exemplo, aqui nós temos nossos personagens e seus atributos, todas as ações que eles podem realizar e os locais que ele pode estar, que é um local terrestre e um aquático. Dependendo de qual local ele tiver, algumas ações vão ter algumas consequências ou então não são possíveis fazê-las, tá? Se estivermos num cenário aquático, quando ele tentar bater, a força dele vai se reduzir. E ao tentar voar, não vai ser possível. Mesma coisa para o andar. E já no nadar, quando ele tenta dentro da água, ele avança no mapa. Quando temos um cenário em terra, a sua força vai ser total. Ao voar, ele vai ficar planando e avançar no mapa. Não tem como nadar. E o andar dele também vai ser para avançar no mapa. Qual é o problema então? Quando tentamos fazer isso em código, a nossa classe vai ter os métodos bater, voar, nadar e andar. Dentro deles vai ter condicionais. Porque quando tentarmos bater, a gente tem que verificar ele tá na água ou na terra. Ah, tá na água, então reduz a força. Tá na terra. Ok, então, força total. Mesma coisa para todos os outros métodos. Voar, tá na água, não pode. Tá na terra, avança. E assim por diante. Então, o real problema é o que acontece se adicionarmos mais condicionais. Digamos que agora, ao invés de só termos terrestre e aquático, temos locais aéreos. Neles, cada método que já existia vai receber uma condicional a mais, que é para verificar em qual local ele está agora, para ser feita a ação correspondente. Ou seja, cada um daqueles quatro que a gente tinha vai ter mais uma condicional. E se tivermos que mudar alguma regra de negócio, provavelmente teremos que mexer em todos os métodos, porque todos têm aquela condição. Nesse caso aqui, por exemplo, se adicionarmos um novo local aéreo, vai ter uma transição de estado. Agora, ao invés de quando a gente estiver na Terra, o voar fazer a gente avançar no mapa, vai fazer a gente mudar de um local para o outro, e da Terra para o aéreo. E no aéreo a gente vai ter o bater com força total, voar como avançar no mapa, e não será possível nadar nem andar. Então o State tenta resolver esse problema de ter muitas condicionais nos métodos e eles ficam muito acoplados porque quando tenta mexer numa questão só de voar, por exemplo, a pessoa está no espaço aéreo. Agora, quando ele vai fazer tal ação, vai ter que dar algum buff ou dar algum prejuízo. A gente vai ter que mexer em todos os métodos que tenha a condicional voar. Então, como que a gente consegue resolver esse problema de ter tantas condicionais que dependem de valores, de alguns atributos, para manter o código mais fácil de manuseá-lo e também de adicionar novos requisitos?
Então, como intenção oficial do padrão, nós temos que ele permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. O objeto parecerá ter mudado sua classe. O que isso quer dizer? Quando a gente vai chamar o personagem, a gente vai chamar personagem.bater. Se ele estiver na Terra, vai fazer personagem.bater. Se ele estiver no ar, vai ser personagem.bater. Tá, mas ele vai ter ações diferentes, vai fazer coisas diferentes. Não vai mudar pra gente. Vai ser a mesma classe e vai fazer a mesma ação, só que o resultado vai ser diferente. Parece que mudou a classe porque ele fez outra coisa, que não deveria, porque o método deveria fazer uma coisa só. Mas ele faz porque esse é o que o padrão state faz. Muda o comportamento dentro dele e parece que mudou a classe dele, mas continua sendo a mesma. Sobre esse padrão, ele evita condicionais quando um objeto contexto muda de comportamento, dependendo do seu estado, desacopla o estado de um objeto contexto e seus métodos em objetos de estados separados, facilita a adição de novos estados sem a necessidade de alterar esses estados anteriores. Aqui é a nossa estrutura padrão. Então, temos o context, que seria a nossa classe principal. No nosso exemplo anterior seria a classe personagem. Ele tem o state, que é uma interface como atributo, que é o estado dele, seria aéreo, aquático, ou aéreo, aquático ou terrestre. Temos o construtor context, temos o change state, que seria o set, que é para alterar o estado dele, e duas ações, do this, do that, que é para ele fazer alguma coisa dependendo do estado que ele tiver, certo? A nossa interface state implementa esse método do this, do that, para ser feito. Ela não, na verdade, ela não implementa, ela é uma interface, então ela tem o contrato que todo mundo que implementar ela tem que fazer essas duas ações. E temos os estados concretos. Nele vai ter conhecimento de qual é o contexto que ele tá, que é qual a classe principal, e vai ter a implementação daqueles dois métodos. Para que no contexto, quando a gente chamar o primeiro método faça isso, ele vai saber em qual estado concreto ele tem que buscar. Esse aqui é um exemplo prático que a gente tem sem uso do state. Teremos a nossa classe personagem, que tem esses atributos, e seu construtor. Aqui nós temos alguns métodos, como o andar, por exemplo, tem 3 if else, que é para ver se ele está no aquático, se ele está no aéreo ou se ele está no terrestre. Mesma coisa para todos os outros. O saltar tem que ver se está no aquático, aéreo ou terrestre. E qualquer outro método que tiver vai ser assim, tá? O voar e o nadar, o mergulhar também, e aqui é a saída esperada, tá? Agora, para ajudar a facilitar o entendimento, vamos fazer um exemplo prático transformando esse código aqui em um código com state, certo? Aqui. Então aqui a gente tem nosso código, vou criar act domain, criar também act state, e vai ter a nossa classe personagem. Ok. A nossa classe personagem então tem o que? Tem um int, um sprite, tem o nome, int força, sprite string objeto irmão, e ele vai ter um sprite local state. Local state. Esse local state então aqui será a nossa interface, ela que vai ser a nossa vai ser a que vai implementar, que vai implementar depois outras classes concretas. E teremos aqui o nosso construtor então. O personagem vai ter que receber nome, força. Isso. String. Int.
Então, nosso nome aqui, nossa força, nosso objeto em mão no início vai ser vazio e o nosso local state ele vai ser terrestre. Que daí é isso aqui a gente vai implementar depois, tá? Esse aqui vai ser uma das nossas classes concretas que vai implementar o nosso contrato, que é o local state. E vamos criar nossos métodos. Vai ser um public void andar. Esses nossos métodos eles estão recebendo vazio e sendo void, não vão retornar nada e não precisam de nada para fazer tal ação. Como é que vai ser feito aqui? A gente vai chamar o nosso estado local e ele vai determinar como vai ser feito o nosso andar. Tá? E assim vai funcionar para todos os outros métodos. Então, andar, aqui vai ser nadar, aqui vai ser voar, aqui vai ser mergulhar, acredito que seja isso. E tem também o saltar. Certo. Então vamos começar agora criando esse aqui. Vamos criar uma interface local. Ela vai ficar no nosso state. Deixa eu mudar aqui para state. Essa interface, o que ela vai ter? Vai ter um void. Quatro desses aqui. Todos esses aqui que foi chamado aqui, ó. A gente cria lá. Agora dentro do state, a gente pode criar uma classe que vai ser a terrestre. Essa classe, ela que vai implementar o nosso local state, certo? Perfeito. Então, ela vai ter um atributo que vai ser um personagem. Os states, os estados, eles têm conhecimento sobre o personagem que ele tá, porque ele pode ser alterado. E também tem conhecimentos entre os próprios estados, que eles também podem se alterar. Vamos ver um exemplo aqui depois. Public string vai receber personagem. O que a gente precisa ter, então, que a gente tinha visto antes, é o public set local state, que vai receber um local state. E daí o nosso isso, local state vai receber um local state. Perfeito. Aqui a gente já pode importar a nossa nova classe que a gente criou aqui. Fechou. Aqui dentro, então, a gente vai criar a nossa interação. Aqui a gente cria as funções que ele vai ter. Todas as funções que a gente teria aqui dentro desses if, ó, esse cara é um system, vai ter dentro daqui. Então aqui, quando a gente está na Terra, por exemplo, estamos na Terra, tentamos andar, vai aparecer o quê? Avançou no ar, por exemplo. E assim todos os outros, tá? Então o que que acontece, por exemplo?
Aqui no nadar, uma coisa que vai acontecer é que não vai ser possível. Então ele vai dar uma mensagem de erro. Ao voar, a gente viu que a gente vai alterar o nosso estado. Então, o nosso personagem vai mudar o estado dele para um novo local. Que local é esse? Aéreo. E esse é o personagem. Perfeito. Estamos na Terra e tentamos mergulhar. A gente vai dar nosso local para um local aquático. Vai ser o personagem. E ao saltar, ficamos no mesmo local. Ok, vamos criar agora uma nova classe chamada Aéreo. Ela também vai ser uma implementação do state, ok? Então, para essa implementação, eu tenho que implementar os métodos todos dele. Aqui nós temos o construtor, que a gente pode mover daqui para cima, para ficar mais organizado. Aqui a gente vai ter um private personagem, personagem, perfeito. Mesma coisa aqui. Estamos no aéreo. Se a gente tentar andar, não vai conseguir, vai dar uma mensagem de erro. Ao nadar, vai dar mensagem de erro. Ao voar, vamos avançar no mapa. Esse aqui a gente pode até colocar aqui rapidinho. Avançou. E, por exemplo, a gente pode colocar o terrestre ao andar. Aqui. Então, estamos na época e mergulhamos, a gente vai mudar o local também. Então, o nosso personagem vai mudar o local para um novo local, que é o que? Se a gente está no aéreo, a gente altera para o terrestre. E tentamos saltar, não, teoricamente não é possível também. Então, ficamos assim. Vamos criar um novo agora aqui também. Mesma coisa. Temos um private personagem, igual ao personagem. Isso. Isso. O personagem é igual a personagem. Vamos só para ficar mais organizado. A gente tira daqui. Coloca aqui em cima. Então, estamos no aquático e tentamos andar, não conseguimos. Se estamos no aquático e tentamos nadar, aí a gente consegue avançar no mapa. Ao tentar voar, a gente não consegue também. Mergulhar, a gente iria só mais fundo no caso. E saltar, a gente pode tentar que saltar iria nos tirar da água e nos mover para o terrestre. Então, nosso personagem, ponto. Tudo isso em questão de regra de negócio. Então, na minha regra de negócio aqui, quando estamos na água e tentamos saltar, nós mudamos para um local terrestre. E assim talvez a nossa transformação das condicionais para aquilo. Agora aqui, quando a gente chamar o personagem, a gente vai estar no local, a gente vai chamar o andar, que vai ir pro local state, que é a nossa interface. E dependendo de qual tiver implementada na hora aqui, qual tiver aqui dentro, se terrestre, aquático ou aéreo, ele só vai chamar a classe. Ou seja, se a gente tentar mudar condicionais, adicionar novos estados locais, é só a gente implementar uma nova classe que vai implementar esse local state e já vai puxar todos os métodos iguais. Certinho? Então, aqui no texto a gente já tem também a solução, eu coloquei aqui para vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre o princípio SOLID. Então, o state ele se relaciona 100% com o princípio SOLID. Pouca coisa discorda um pouco no caso. O primeiro princípio, que é o da responsabilidade única,
ele fala que uma classe deve ter só uma responsabilidade, um único motivo. E é isso que a gente faz com o state. Cada classe que concreta, que implementa o nosso state, ela tem só uma responsabilidade. O terrestre só é responsabilidade de ações no terrestre, aquático no aquático e assim por diante. O segundo princípio, que é o do aberto e fechado, que diz que as entidades devem ser abertas para extensão e não e fechadas para modificação, cada state criado se estende ao código, mas não modifica o que existe já. É exatamente essa questão com os estados. A gente cria um novo estado para fazer as condicionais, para fazer como deve ser feito, executado um certo código, um certo método. O princípio da substituição de Liskov diz que os subtipos devem ser substituídos por seus tipos base. O nosso princípio, o nosso subtipo, o nosso tipo base seria a nossa interface local state. E ela pode ser substituída totalmente pelo nossas classes concretas e ao contrário também. Se a gente deixar o nosso personagem com só a interface como local state, o código vai rodar normalmente. Não vai ser feito nada porque não tem implementação, mas o código vai funcionar ainda. A quarta é o princípio da segregação de interface, que uma classe não deve ser forçada a depender de interface que não utiliza. O padrão já define que deve ser feito essas interfaces específicas uma para uma. Então, se temos o estado como o local onde ele vai estar, a interface é só para isso. Se agora a gente vai ter um state para o objeto que ele tem em mão, cada objeto, tipo de objeto que tiver, vai ser um jeito diferente de fazer uma ação, também vai ser uma interface para ela. E o princípio da inversão de dependência é depender de abstrações e não de implementações, que é o que a gente faz. A nossa classe personagem ali depende da interface local state e não da classe terrestre, da classe aquática ou aérea, e sim de uma abstração, que seria a nossa interface. Aqui, vantagem e desvantagem do state: ele elimina condicionais complexos, melhora a flexibilidade e manutenibilidade, permite transições de estados explícitas. O que é uma desvantagem seria o aumento do número de classes. Então, o nosso primeiro código ali, que tinha if else, tinha só uma classe personagem. Agora que a gente implementou o state, a gente tem 4 classes, uma personagem mais 3 de local. Então, isso faz uma sobrecarga na memória. E se tiver uma condicional que for apenas, digamos, if else uma única vez, criar toda uma estrutura state deixa um pouco de uma complexidade necessária. Se são só dos condicionais, ele só pode estar no terrestre ou no aquático, não vai ter mais coisas, não tem por que fazer o padrão state só para deixar mais complexo, mais organizado. E o acoplamento entre classes de estado. Como a gente viu, o nosso estado terrestre tem ligação direta com a classe aquático e a classe aéreo, então eles têm um acoplamento entre eles. Então, se eu escolher ou mexer numa, provavelmente a outra vai sofrer as consequências. Isso é uma desvantagem dele, porque diferente do strategy que a gente vai ver posteriormente também, não tem esse acoplamento. Cada um é dependente de um, é independente do outro. Já no state, uma depende da outra. Casos de usos reais, então. Pro state, 2 desses aqui, que de exemplo mais comum de ser visto é a máquina de vendas, que seria quando a gente tá mexendo numa aquelas máquinas eletrônicas que vende salgadinho, refrigerante. Primeiro o estado que ela vai estar é esperando o valor. Tá? Quando tu coloca o valor, o estado dela vai mudar para aguardando o código do produto. E depois disso também vai ser mudado para a checagem se o produto tem, se o valor pago está conferido com o valor do produto, pedido, etc. Reprodutor de mídia é a mesma coisa. Pensa que está escutando Spotify. Nele vai ter um botão de pause e de play. Se tu estiver tocando a música e tu apertar nesse botão, o estado dele é tocando. Quando apertar, ele vai fazer a ação de pausar. Agora, se está pausado e você aperta esse botão, ele vai fazer a ação de tocar o áudio. Ou seja, dependendo do estado que tiver a música, quando tu aperta naquele botão, ou ele pausa, ou ele dá play na música.
Aqui um exercício de fixação, tem umas regras de negócio ali para ser feito, é de um e-commerce, de uma parte dele só, que é só a verificação de se o meu pagamento do produto tá aprovado, reprovado, pendente, e se é possível mudar o status dele e também se é possível enviar o produto dependendo do seu status de pagamento. Aqui uma saída que deve ser a mesa de vocês. E ali embaixo deixei o link do GitHub que tem a nossa solução. Vai ter o Redmi ali, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E também vai ter a solução no código. Então vocês podem fazer e verificar ali se tem o que está diferente do de vocês, se está errado em algum quesito, e etc. Sempre lembrando que o objetivo é não usar if else nesses métodos da classe. Então verificar para fazer tudo em classes de implementação de uma interface. E aqui a nossa diferença entre o state e o strategy. Como eu falei anteriormente, os estados do state têm conhecimento entre um e o outro e podem se alterar. O strategy não. Nenhum deles tem conhecimento entre si. O strategy é mais usado para o Google Maps, por exemplo. Quando você seleciona uma rota, tu pode selecionar andar, fazer uma rota a pé, uma rota de carro, de bicicleta. Quando tu tá neles, eles não se alteram. Quem altera qual é a rota que tu quer, a estratégia que tu quer usar? É o próprio usuário, ele seleciona a estratégia. No estado, não. Se tu tá no estado terrestre e decide que quer voar, o estado entende que tu tem que mudar de estado para o aéreo agora. Ele vai fazer essa alteração e não o cliente em si. O cliente faz a ação e o estado faz a alteração, certo? Então, o exemplo de state que eu falei antes é o Spotify e de strategy é o Google Maps. Muito obrigado por assistir aqui. Qualquer dúvida pode mandar no meu e-mail acadêmico do IFSU. Assim que possível eu respondo, tiro as dúvidas. E é isso. Muito obrigado.